Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Você já chegou ao fim do mês sem saber como vai pagar as contas? Já olhou para o seu saldo no banco e sentiu aquele frio no estômago, aquela sensação de que por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, o dinheiro simplesmente não chega? Já ficou de joelhos na sua cama, no silêncio da noite, pedindo a mim com todo o seu coração que algo mudasse, que uma porta se abrisse, que uma solução aparecesse, e acordou no dia seguinte com a mesma realidade pesada nos seus ombros? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você entenda uma coisa agora, nesse exato momento. Você não está aqui por acaso. Esse vídeo não apareceu na sua tela por coincidência. Não existe coincidência no meu reino. Existe propósito, existe timing, existe o momento certo que eu escolho para falar com os meus filhos. E esse momento para você é agora. Meu amado filho, minha amada filha, durante muito tempo você acreditou que a prosperidade era para os outros. Você olhava ao redor e via pessoas sendo abençoadas, vidas sendo transformadas, milagres financeiros acontecendo, e lá dentro do seu coração, em um cantinho que você mal admitia existir, uma vozinha dizia: por que não comigo? Porque todo mundo parece receber e eu continuo na mesma. E essa dúvida, essa ferida silenciosa foi crescendo, foi minando a sua fé, foi te fazendo acreditar que talvez você não merecesse, que talvez eu tivesse esquecido de você. Mas eu vim te dizer hoje, com toda a autoridade do céu e da terra, eu nunca esqueci de você, nunca, nem por um segundo. Cada lágrima que você chorou no escuro, cada noite sem dormir preocupado com dívidas, cada vez que você teve que dizer não para seus filhos porque o dinheiro não estava lá, eu vi tudo, eu senti tudo e eu guardei tudo. E hoje eu vim te revelar algo que vai sacudir a sua vida de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Existe uma chave real, espiritual, poderosa, que abre as comportas da prosperidade sobre a sua vida. E essa chave já está na sua mão. Você só não sabia como usá-la, mas hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo. Vou te revelar os bloqueios que impediram sua bênção de chegar, o momento exato em que eu decidi agir na sua vida, os sinais de que sua virada está próxima e o que você precisa fazer agora, ainda hoje, para não deixar essa janela de bênção fechar. Esse dinheiro é seu, essa prosperidade tem o seu nome, esse milagre foi preparado para você antes mesmo de você nascer. E hoje eu vou te mostrar como recebê-lo. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários: minha chave está ativada. Porque ao declarar isso, você está abrindo o seu coração para receber tudo o que eu preparei para você hoje. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar esse capítulo te dizendo algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com tanta clareza. Você já nasceu com tudo o que precisa para prosperar. Não é algo que você precisa conquistar. Não é algo que você precisa merecer depois de anos de sofrimento. Não é um prêmio que eu distribuo para os favoritos. É uma herança.
Uma herança espiritual que foi preparada antes mesmo de o mundo existir, antes mesmo de você dar o seu primeiro choro nesse mundo, antes mesmo de você aprender a pronunciar o seu próprio nome. Mas eu sei que isso parece distante da sua realidade agora. Eu sei que quando você olha para as suas contas, para as suas dívidas, para o salário que não fecha no final do mês, essa palavra herança parece uma piada cruel. Como pode existir uma herança para mim se eu mal consigo pagar o aluguel? Como pode existir prosperidade reservada com o meu nome se eu já passei vergonha por não ter dinheiro para comprar comida? Eu ouço essas perguntas. Elas chegam até mim com todo o peso da sua dor, e eu não vou ignorá-las. Eu vou responder: a herança existe, a chave existe. O problema nunca foi a ausência da bênção. O problema foi o desconhecimento de como acessá-la. Pensa comigo da seguinte forma: imagina que alguém muito rico, muito poderoso, te deixou uma fortuna enorme depositada em um banco. Está lá, tem o seu nome, está registrado em cartório com todos os documentos assinados, mas ninguém te avisou. Ninguém te entregou os documentos. Ninguém te disse onde fica esse banco ou como sacar esse dinheiro. O dinheiro existe, mas você passa a vida toda com dificuldade porque simplesmente não sabe que ele está lá esperando por você. Isso é exatamente o que acontece com a prosperidade espiritual que eu preparei para os meus filhos. E a chave, essa chave que dá título a esse vídeo, essa chave que eu vim te entregar hoje, não é algo físico, não é um amuleto, não é uma simpatia, não é uma fórmula mágica. A chave é composta de 3 elementos que, quando usados juntos, abrem as comportas do céu sobre a sua vida de uma forma que vai te deixar sem palavras. O primeiro elemento é o reconhecimento. Reconhecer que eu sou a fonte de toda a provisão e que tudo que existe pertence a mim. O segundo elemento é a fé ativa, não a fé passiva de quem espera sentado, mas a fé que age, que se move, que planta mesmo quando o solo parece seco. E o terceiro elemento é o alinhamento. Alinhar seus pensamentos, suas palavras, suas decisões e suas ações com os princípios do meu reino. Vou te explicar cada um desses elementos com profundidade ao longo desse vídeo, mas preciso que você entenda agora, nesse momento, que a chave já está na sua mão. Você já a recebeu no momento em que nasceu como meu filho, como minha filha. O que muda hoje é que você vai aprender a usá-la. E quando você aprender, nada mais vai ser igual. Pensa na sua vida como uma porta enorme, pesada, trancada. Do outro lado dessa porta está tudo que você sempre pediu: estabilidade financeira, dívidas quitadas, dinheiro suficiente não só para pagar as contas, mas para viver com dignidade, para ajudar a sua família, para dar uma vida melhor para seus filhos, para realizar aquele sonho que você guardou no fundo do coração há tantos anos que quase esqueceu que ele estava lá. Essa porta existe, esse outro lado existe, e a chave para abri-la está com você. Mas deixa eu te contar algo que talvez te surpreenda. Muitos dos meus filhos ficam do lado de fora dessa porta não porque não têm a chave, mas porque estão tentando abrir a porta pelo lado errado. Estão forçando, empurrando, chutando, quando na verdade precisam apenas encaixar a chave no lugar certo e girar com suavidade, com confiança, com a certeza de quem sabe que a porta vai abrir. E essa certeza, essa confiança inabalável, é exatamente o que eu vim te dar hoje. Ao longo dos anos, seus fracassos financeiros, suas dívidas acumuladas, suas tentativas que não deram certo, foram te convencendo de que a porta estava selada para você. Foram te fazendo acreditar que existia alguma maldição, alguma punição divina, alguma razão oculta pela qual a prosperidade nunca chegava. E eu preciso quebrar essa mentira agora. Não existe maldição sobre você que seja maior do que a minha bênção. Não existe força nesse mundo ou fora dele capaz de bloquear definitivamente o que eu decidi liberar na sua vida.
O inimigo pode atrasar, pode confundir, pode desanimar, mas ele não pode cancelar o que eu decidi. E eu decidi prosperar você. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Minha palavra diz claramente que eu desejo que você prospere e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Não é uma promessa vaga. Não é um verso bonito para decorar na parede. É uma declaração de intenção do Criador do Universo sobre a vida de cada filho seu, incluindo você, que está assistindo esse vídeo agora, que talvez esteja com o coração pesado, com o bolso vazio, com a fé abalada. Eu quero que você faça agora uma coisa muito simples. Coloca a mão no seu peito, sente o seu coração batendo e repete comigo em voz alta. Eu tenho a chave da prosperidade foi colocada na minha mão e a partir de hoje eu vou usá-la. Pode parecer simples, pode parecer que não vai mudar nada, mas eu te digo, as palavras que você declara sobre a sua vida têm um poder que vai além do que você consegue enxergar. Quando você declara uma verdade do meu reino, você ativa mecanismos espirituais que começam a trabalhar a seu favor de formas que você nem consegue imaginar. Escreva nos comentários: eu tenho a chave e vou usá-la. Declare isso agora e veja o que vai acontecer na sua vida nas próximas semanas. Minha amada filha, meu amado filho, esse capítulo vai tocar em algo que dói. Algo que você talvez nunca tenha tido coragem de admitir em voz alta, mas que mora lá no fundo do seu coração como uma espinha enfiada que incomoda toda hora. Você já orou, você já clamou, você já ficou de joelhos pedindo por prosperidade, por provisão, por um milagre financeiro, e parece que o céu ficou em silêncio. Parece que as suas orações subiram e desapareceram no ar sem chegar a lugar nenhum. E isso foi destruindo, aos poucos, a sua confiança de que eu realmente ouço quando você fala comigo. Deixa eu te dizer algo agora, que vai mudar completamente a forma como você entende a oração. Eu ouço cada palavra que você pronuncia. Eu ouço cada pensamento que você nem chegou a verbalizar. Eu ouço o choro que você engole antes de dormir. Eu ouço o suspiro pesado quando você abre o extrato do banco. Eu ouço tudo, absolutamente tudo. O problema nunca foi que eu não ouvi. O problema foi o que aconteceu com as suas orações depois que elas chegaram até mim. Para entender isso, preciso te explicar algo sobre como a oração funciona no plano espiritual. Quando você ora pedindo provisão financeira, existe uma série de condições que determinam como e quando essa resposta se manifesta na sua realidade. E a maioria dos meus filhos não sabe disso. Eles oram como se estivessem fazendo um pedido em um aplicativo de delivery. Colocam o pedido, aguardam a entrega e quando ela demora ficam frustrados. Mas a oração não funciona assim. A oração é uma conversa, uma parceria, um processo de alinhamento entre a sua vontade e a minha. A primeira razão pela qual muitas orações sobre dinheiro parecem não ser respondidas é a falta de especificidade. Meu filho, minha filha, quando você ora dizendo, Senhor, me abençoa financeiramente, você está fazendo um pedido tão vago que é quase impossível para você reconhecer quando a resposta chega. É como pedir para um médico me faz ficar melhor, sem especificar o que está doendo. Eu sei o que você precisa antes mesmo de você pedir. Isso é verdade. Mas quando você aprende a ser específico na oração, quando você aprende a apresentar suas necessidades com clareza e detalhes, algo poderoso acontece dentro de você. A sua fé se alinha com o seu pedido de uma forma completamente diferente. Você começa a acreditar de verdade porque sabe exatamente o que está esperando. E essa fé específica e alinhada é o combustível que acelera a manifestação da resposta. A segunda razão é a contradição entre o que você pede e o que você faz. Você ora pedindo prosperidade com os seus lábios, mas depois sai de frente ao altar e toma decisões financeiras baseadas no medo, na escassez,
no desespero. Você pede abundância, mas age como alguém que acredita que nunca vai ter o suficiente. Você clama por bênção, mas não planta a semente. Não dizima, não oferenda, não semeia no campo de quem tem necessidade. E aí, existe uma contradição que bloqueia o fluxo espiritual. Não porque eu sou vingativo ou controlador, mas porque a lei da semeadura e da colheita é uma lei espiritual real. Assim como a gravidade é uma lei física real. Você não pode pedir para a maçã ficar suspensa no ar depois de soltar do galho. Da mesma forma, não dá para colher onde não se plantou. A terceira razão, e essa é a mais dolorosa, então preciso que você me ouça com o coração aberto, é a falta de perdão. Muitos dos meus filhos carregam mágoas antigas, ressentimentos profundos, rancores que foram acumulando ao longo de anos. E esse peso espiritual é como uma pedra enorme que fica em cima das comportas da bênção, impedindo que elas se abram completamente. Pode ser o perdão de um familiar que te magoou, pode ser o perdão de um sócio que te traiu em um negócio, pode ser o perdão de alguém que te deixou em uma situação financeira difícil. Pode até ser o perdão de você mesmo, por decisões que você tomou e que custaram caro. Esse perdão não é fraqueza, não é concordar com o que aconteceu. É simplesmente soltar o peso para que eu possa agir livremente na sua vida. Existe também uma quarta razão que eu preciso mencionar aqui, e ela tem a ver com o tempo. Existe o meu tempo e existe o seu tempo, e eles nem sempre coincidem. Muitas vezes eu estou trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando pessoas, circunstâncias, conexões, oportunidades que vão convergir no momento exato para trazer a sua bênção. E enquanto isso acontece nos bastidores, do seu lado parece que nada está se movendo. Parece que eu estou dormindo, mas eu nunca durmo, eu nunca cochilo. Eu estou sempre trabalhando, sempre movendo peças, sempre orquestrando detalhes invisíveis que vão culminar no momento mais impactante da sua vida. Mas atenção! O fato de que eu ouço suas orações e que estou trabalhando não significa que você pode ficar parado. A fé sem obras é morta. E isso não é só um verso bonito, é uma realidade espiritual que afeta diretamente a sua vida financeira. Enquanto você ora, você também precisa agir. Enquanto você confia em mim, você também precisa se mover na direção da bênção. Porque eu abro portas, mas você precisa caminhar até elas e entrar. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, revise sua forma de orar. Seja específico. Nomeie suas necessidades, apresente suas situações com clareza. Segundo, examine sua vida e identifique as contradições, onde você pede uma coisa e age de forma oposta. Terceiro, tome a decisão de perdoar. Não como um sentimento imediato, mas como uma decisão de vontade, um ato de fé. E quarto, continue orando, continue agindo, continue semeando, mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque a resposta está a caminho. Ela foi enviada, e em breve, de uma forma que vai te pegar de surpresa, ela vai chegar. Escreva nos comentários: Senhor, eu acredito que você me ouve. Porque essa declaração de fé é o começo da mudança que você tanto espera. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca vai te revelar. Algo que o mundo material não consegue enxergar, mas que é completamente real e completamente responsável por manter muitos dos meus filhos presos em um ciclo interminável de escassez, de dívidas, de sufoco financeiro. Estou falando dos bloqueios invisíveis, padrões espirituais, emocionais e mentais, que funcionam como paredes entre você e a prosperidade que eu preparei para você. O primeiro e mais devastador bloqueio invisível é a mentalidade de pobreza. Não estou falando da pobreza em si,
Estou falando da mentalidade, da forma de pensar que se instala na mente de uma pessoa que viveu tanto tempo em situação de escassez que começa a acreditar que escassez é o seu destino natural. Essa mentalidade se manifesta de formas muito sutis, que muitas vezes passam despercebidas. Ela aparece quando você pensa, isso não é para mim, ao ver algo bom. Ela aparece quando você sente culpa por querer mais do que tem. Ela aparece quando você acredita que ser pobre é mais espiritual, mais humilde, mais agradável aos meus olhos do que ser próspero. E preciso te dizer agora com toda a clareza, isso é uma mentira. Uma mentira que o inimigo colocou na sua cabeça e que foi sendo regada ao longo dos anos até virar uma crença tão profunda que você nem questiona mais. Eu não glorifico a pobreza. Nunca glorifiquei. A pobreza não é uma virtude espiritual. É uma realidade que eu quero transformar na vida dos meus filhos. A humildade que eu valorizo não tem nada a ver com viver na miséria. Tem a ver com reconhecer que eu sou a fonte, com não deixar que as riquezas se tornem o seu Deus, com usar a prosperidade como instrumento de bênção para outras pessoas. Mas a prosperidade em si, ter o suficiente e mais, é o meu desejo para você. O segundo bloqueio invisível é o medo, e o medo financeiro é especialmente paralisante porque ele se disfarça de prudência, de cuidado, de responsabilidade. Você não investe porque tem medo de perder. Você não empreende porque tem medo de falir. Você não planta porque tem medo de não colher. E assim, paralisado pelo medo, você fica no mesmo lugar ano após ano, reclamando que nada muda, sem perceber que é o próprio medo que está impedindo a mudança. O medo não é de mim. Eu não te dei espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Cada vez que o medo te paralisa, é o inimigo trabalhando contra o seu destino. O terceiro bloqueio invisível, e esse vai te surpreender, são as palavras que você fala sobre a sua própria vida financeira. Você já parou para prestar atenção no que você diz sobre o seu dinheiro? Frases como, eu nunca vou sair dessa, dinheiro não dura na minha mão, a pobreza persegue minha família, eu nasci pobre e vou morrer pobre, eu não tenho sorte com dinheiro. Essas palavras não são apenas desabafos. No plano espiritual, elas são declarações. E as declarações que você faz sobre a sua vida têm poder real de moldar a sua realidade. Isso não é misticismo, é um princípio bíblico, é uma lei espiritual que eu estabeleci desde a criação. A morte e a vida estão no poder da língua. Cada vez que você fala negativamente sobre a sua situação financeira, você está ativando forças que trabalham contra a sua prosperidade. O quarto bloqueio é o que eu vou chamar de dívida espiritual não resolvida. Não estou falando de dívida financeira, estou falando de situações do passado que ainda estão abertas espiritualmente. Promessas que você fez e não cumpriu, votos que você quebrou, momentos em que você foi desonesto em negócios, mesmo que por necessidade. Pessoas que você prejudicou financeiramente, mesmo que sem intenção. Essas situações abertas criam um peso espiritual que funciona como um dreno. Mesmo quando a bênção começa a chegar, ela escorre por esse dreno antes que você possa aproveitá-la. A solução não é punição, é restauração. É buscar corrigir o que pode ser corrigido, pedir perdão pelo que não pode e se comprometer a agir com integridade daqui para frente. O quinto bloqueio invisível é a comparação. Quando você passa o tempo olhando para a vida dos outros, comparando sua situação com a situação de quem parece estar melhor, você entra em um ciclo espiritual muito perigoso. A comparação gera inveja. E a inveja é um veneno que corrói a fé. Ela te faz focar no que você não tem em vez de no que eu já te dei. Ela te faz sentir ingratidão mesmo em meio a bênçãos reais.
E a ingratidão fecha as portas da provisão de uma forma que poucos conseguem perceber. A gratidão, por outro lado, a gratidão genuína pelo que você já tem, por menor que pareça, é um dos mecanismos mais poderosos de ativação da prosperidade que existe no plano espiritual. Quero que você faça agora um exercício de honestidade. Olha para dentro. Identifica qual ou quais desses bloqueios estão presentes na sua vida. Não para se condenar, mas para trazer à luz, porque é somente na luz que os bloqueios perdem o poder. O inimigo ama a escuridão. Ele ama que você não perceba o que está te prendendo. Mas a partir do momento em que você identifica, nomeia e traz para a minha presença esses bloqueios, eu posso agir, eu posso quebrar, eu posso libertar. Você não precisa continuar preso. Esses bloqueios não são maiores do que o meu poder. Eles não são permanentes, eles não definem o seu destino. Eles são obstáculos temporários que podem ser removidos. E a partir de hoje, com a sua permissão e a sua decisão de fé, eles vão ser removidos da sua vida um por um. Minha amada filha, meu amado filho, existe algo que eu preciso te revelar nesse capítulo que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre tudo que você viveu até agora. Todas as dificuldades, todas as lutas, todos os momentos de escassez, todos os choros no escuro, todas as noites sem dormir, preocupado com dinheiro. Eu vou te mostrar agora que nada disso foi em vão. Nada foi acidente. Tudo fez parte de um processo que estava te preparando para o momento que está chegando agora. Eu decidi te abençoar antes de você nascer, antes de sua mãe te carregar no ventre, antes do seu nome ser escolhido. Antes de qualquer coisa nessa terra existir, eu já havia determinado que você seria um filho próspero, que a sua vida teria mais do que o suficiente, que a sua família seria abençoada através de você, que você seria um canal de provisão, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Isso estava escrito antes mesmo de o mundo existir. Mas existe um detalhe que é fundamental você entender. A decisão de te abençoar é minha. O momento em que a bênção se manifesta depende de um conjunto de fatores que envolvem tanto o meu tempo soberano quanto a sua preparação. E aqui está o ponto central desse capítulo. Eu nunca libero uma grande bênção antes que o meu filho esteja preparado para recebê-la e sustentá-la. Isso pode soar duro, mas deixa eu te explicar com um exemplo que vai fazer total sentido. Imagina que você tem um filho pequeno, de 6 anos de idade. Ele te pede para dirigir o carro. Você ama esse filho com toda a sua alma. Você quer dar tudo para ele, mas você não vai dar as chaves do carro para uma criança de 6 anos. Não porque você é cruel, mas porque você sabe que ele ainda não está preparado para lidar com aquele nível de responsabilidade. Se você der o carro para ele agora, vai ser uma tragédia. Então você espera. Você educa, você prepara, e quando o momento certo chega, você entrega as chaves com alegria. É assim que eu funciono com as bênçãos financeiras. Não é punição, é proteção e preparação. Muitos dos meus filhos pediram fortunas em orações enquanto ainda estavam em um estágio de maturidade espiritual e financeira que teria transformado aquela bênção em destruição. Eu os amei demais para entregar antes da hora, e enquanto a bênção aguardava, eu estava trabalhando nos bastidores da vida deles, para prepará-los, para moldar o caráter, para ensinar princípios, para fortalecer a fé. E eu fiz o mesmo com você. Cada dificuldade que você atravessou te ensinou algo. Cada período de escassez te deu uma sabedoria que o dinheiro fácil nunca poderia ter comprado. Cada momento em que você teve que se virar, que teve que ser criativo, que teve que depender totalmente de mim, esses momentos te formaram, te tornaram mais forte, te tornaram mais sábio, te tornaram o tipo de pessoa que vai saber o que fazer quando a bênção chegar, que vai honrar o que eu colocar nas suas mãos, que vai ser um canal genuíno de bênção para outros.
E agora chegamos ao ponto mais importante desse capítulo. Existe um momento em que eu olho para um dos meus filhos e digo: está pronto. Um momento em que todos os elementos se alinham: a maturidade espiritual, a preparação do coração, o momento profético, as circunstâncias externas. E eu libero. E quando eu libero, nada no céu nem na terra pode conter o que começa a fluir. Eu estou te dizendo agora, com toda a seriedade e com todo o amor que tenho por você. Esse momento chegou para você. Não estou te dizendo que vai ser fácil, que vai ser instantâneo, que amanhã você vai acordar com 1 milhão na conta. Estou te dizendo que a virada começou, que o processo de liberação foi iniciado, que as comportas estão se abrindo e que o que vai aparecer na sua vida nas próximas semanas, nos próximos meses, vai ser evidência clara de que eu sou real, de que eu ouvi, de que eu agi. Mas para que esse processo se complete, eu preciso de algo de você. Preciso que você escolha crer. Não uma fé performática, não uma fé de show, uma fé real, íntima, que mora dentro do peito e não vacila mesmo quando as circunstâncias ainda parecem as mesmas. Uma fé que olha para a realidade presente e diz: eu vejo o que está aqui agora, mas eu confio em quem prometeu o que está vindo. Essa fé é o seu sim para o que eu já decidi fazer. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber, Senhor, porque essa declaração é o seu sim para a bênção que eu já decidi liberar na sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você feche os olhos por um segundo e imagine algo comigo. Imagine que existe no plano espiritual uma conta bancária, uma conta que tem o seu nome escrito nela, uma conta que eu mesmo abri para você, que eu mesmo abasteço, que eu mesmo administro. E nessa conta já existe um saldo que foi acumulando ao longo de cada oração que você fez, de cada semente que você plantou, de cada ato de fé que você praticou mesmo quando estava com medo, de cada vez que você honrou o próximo quando estava difícil fazer isso. Esse saldo existe, é real, não é metáfora. No reino espiritual, existe uma economia paralela à economia do mundo. E nessa economia, cada ato de fé, cada semente plantada, cada decisão de honrar a mim mesmo no meio da escassez, gera um retorno. Um retorno que eu guardo, que eu multiplico, que eu preparo para ser liberado no momento certo. E quero te dizer algo que vai fazer o seu coração acelerar. O saldo dessa conta espiritual com o seu nome é muito maior do que você imagina. Por quê? Porque eu multiplico. Porque os meus juros não são de 1% ao mês, são de 30, 60, 100 vezes. Porque cada pequena semente que você plantou em fé, mesmo nos momentos mais difíceis, foi registrada, foi guardada, foi multiplicada. E agora chegou a hora da colheita. Preciso que você entenda o conceito de colheita com mais profundidade, porque muitos dos meus filhos têm uma visão muito limitada do que isso significa. A colheita não é só dinheiro caindo do céu. A colheita pode vir de inúmeras formas. Pode vir como uma oportunidade de emprego que aparece do nada, exatamente quando você precisava. Pode vir como uma ideia de negócio que de repente surge na sua mente como um clarão. Uma ideia tão boa que você mesmo se pergunta de onde veio. Pode vir como uma dívida que é perdoada, um desconto que você não esperava, um encontro que muda o rumo da sua carreira. Pode vir como um talento que alguém reconhece em você e te abre uma porta que você nem sabia que existia. Pode vir como a cura de uma situação financeira que parecia irrecuperável. A colheita vem em formas que eu escolho, no tempo que eu determino, da maneira que melhor serve ao seu processo e ao meu propósito para a sua vida. E é por isso que você precisa estar com os olhos abertos, não apenas para o óbvio, mas para o sutil, não apenas para o extraordinário, mas para o ordinário que carrega o extraordinário dentro dele.
quero te contar como o processo de liberação da sua prosperidade geralmente funciona, porque isso vai te ajudar a reconhecer quando ela está chegando. Geralmente começa com um desconforto, uma sensação de que algo está prestes a mudar, mas que antes de mudar vai ficar um pouco mais apertado. Isso assusta muita gente, porque parece que as coisas estão piorando quando, na verdade, estão sendo reorganizadas para que o novo possa entrar. É como quando você vai reformar uma casa. Antes de ficar linda, ela fica uma bagunça de entulho, poeira e obras. Mas quem tem os olhos de fé sabe que aquela bagunça temporária é sinal de que algo muito melhor está sendo construído. Depois do desconforto, vem o que eu chamo de sinal. Um evento pequeno, uma coincidência que parece grande demais para ser coincidência, um favor inesperado, uma porta que abre onde antes havia uma parede. Esse é o eu te dizendo: estou aqui, estou agindo, presta atenção. E depois do sinal, quando você responde com fé e gratidão ao invés de dúvida e ceticismo, vem o fluxo. A progressão de eventos, de oportunidades, de recursos que começam a aparecer em uma frequência e em uma intensidade que não tem explicação natural. Isso não significa que você vai ficar rico da noite para o dia. Significa que a virada começa. E uma vez que o fluxo começa, eu fico encarregado de sustentá-lo e de ampliá-lo, desde que você continue caminhando em fé, em integridade, em parceria comigo. O dinheiro que tem o seu nome está guardado, está esperando, está pronto para ser liberado. A única coisa que pode atrasar ainda mais a sua chegada é a sua descrença. Não deixe a descrença ganhar mais terreno na sua vida. Ela já roubou tempo demais da sua prosperidade. A partir de hoje, você escolhe crer, você escolhe agir, você escolhe receber. Escreva nos comentários: eu recebo a minha colheita agora. Porque você plantou, você esperou e chegou a hora de colher. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo que é o coração de tudo que eu vim te dizer hoje. Todos os capítulos anteriores foram construindo o fundamento para esse momento. Você entendeu que tem a chave. Você entendeu por que suas orações pareciam não ser respondidas. Você identificou os bloqueios invisíveis. Você soube do momento em que eu decidi te abençoar. Você conheceu o dinheiro que já está reservado com o seu nome. E agora chegou a hora de aprender na prática em como usar essa chave. Como tocar a prosperidade com uma fé que não é apenas palavra bonita, mas que é real, ativa, transformadora. Vou te dar algo concreto nesse capítulo. Não apenas inspiração, mas um caminho. Passos reais que, quando praticados com consistência e com o coração voltado para mim, ativam o fluxo da prosperidade na sua vida de uma forma que você vai poder testemunhar e contar para outros. O primeiro passo para tocar a chave da prosperidade com fé real é estabelecer uma comunhão diária comigo sobre o assunto das suas finanças. Não apenas uma oração genérica, mas uma conversa específica, todos os dias, em um momento que você escolhe e que passa a ser sagrado para você. Sente-se comigo e apresenta o estado das suas finanças. Conta a mim como estão as suas contas, quais são suas dívidas, quais são suas necessidades mais urgentes, quais são seus sonhos financeiros de médio e longo prazo. Faça isso como se estivesse conversando com um pai que você sabe que vai ajudar, porque é exatamente isso que eu sou. Um pai que quer ajudar,
mas que precisa que você abra as portas da sua vida para que eu possa entrar. O segundo passo é a declaração diária. Todos os dias, antes de sair de casa ou antes de começar suas atividades, declare em voz alta, com a sua boca, com convicção, olhando para um espelho, se possível, as promessas que eu fiz sobre provisão e prosperidade. Não como uma fórmula mágica, mas como um ato de fé. Declare que você é filho do Deus que supre todas as suas necessidades. Declare que a bênção de Deus enriquece e não traz tristeza. Declare que você é a cabeça e não a cauda, que você está em cima e não embaixo. Declare que o seu Deus abrirá os celeiros do céu sobre a sua vida. Essas declarações vão reconfigurar gradualmente a sua mentalidade, vão substituir as crenças limitantes por verdades do meu reino e vão criar um ambiente interno favorável para que a prosperidade se manifeste. O terceiro passo é a semeadura consistente. Eu já falei sobre isso, mas quero aprofundar aqui porque é absolutamente essencial. A lei da semeadura e da colheita não é opcional para quem quer prosperar no meu reino. Você precisa plantar. E plantar significa disponibilizar parte do que você tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apertado, para que passe pelas minhas mãos e seja multiplicado. Isso inclui o dízimo, que é o reconhecimento de que eu sou o dono de tudo e você é o administrador. Inclui as ofertas, que são expressões de gratidão e de fé. Inclui atos de generosidade com pessoas em necessidade. Porque quando você é canal de bênção para outros, você mantém o fluxo aberto para que a bênção continue entrando na sua vida também. Mas atenção, a semeadura precisa ser feita com a atitude certa. Não com ressentimento, não com obrigação, não com o pensamento calculista de quanto vou receber de volta por isso. Precisa ser feita com alegria, com gratidão, com a consciência de que você está participando de algo maior do que você mesmo. É a diferença entre uma semente plantada em terra seca e uma semente plantada em terra preparada e regada. A mesma semente, resultados completamente diferentes dependendo do solo. O quarto passo é a ação alinhada. Fé sem obras é morta, e isso se aplica de forma muito prática à prosperidade. Enquanto você ora, você também precisa agir, precisa estudar, precisa se qualificar, precisa buscar oportunidades, precisa ser fiel e excelente no trabalho que você já tem, enquanto espera pelo trabalho maior. Precisa cuidar com responsabilidade do dinheiro que você já tem, mesmo que seja pouco. Porque quem é fiel no pouco será posto sobre o muito. Cada ação que você toma em direção à sua prosperidade, quando feita em fé e em alinhamento com meus princípios, é como dar mais uma volta na chave, apertando mais, destrancando mais, abrindo mais. O quinto passo é a gratidão ativa. Todo dia, identifique pelo menos 3 evidências da minha provisão na sua vida. Podem ser coisas pequenas: comida na mesa, saúde, um favor inesperado, uma conta que deu para pagar. A gratidão ativa treina os seus olhos para enxergar a minha mão agindo na sua vida, mesmo nos momentos aparentemente ordinários. E essa percepção é fundamental porque ela alimenta a fé que sustenta todo o processo. Não é possível manter uma fé viva em mim como provedor se você constantemente ignora as evidências de que eu já estou provendo. O sexto passo, e esse é o mais difícil, mas também o mais poderoso, é a perseverança quando tudo parece igual. Haverá dias em que você vai fazer tudo isso e ainda vai acordar com as mesmas contas, as mesmas dívidas, a mesma sensação de que nada está mudando.
Nesses dias, o inimigo vai tentar te convencer de que está tudo errado, que eu não estou te ouvindo, que você está desperdiçando tempo. E é exatamente nesses dias que a sua decisão de continuar orando, de continuar declarando, de continuar semeando, de continuar agindo, vai ser o diferencial entre os que recebem e os que desistem na véspera do milagre. A perseverança não é para os fracos, é para os que entendem que as maiores bênçãos geralmente vêm logo após o maior teste de fé. Escreva nos comentários: eu toco a minha chave da prosperidade hoje. Porque essa declaração, feita com fé, é um ato espiritual real que ativa o processo de liberação da sua bênção. Minha querida filha, meu querido filho, um dos maiores presentes que eu posso te dar nesse vídeo é a capacidade de reconhecer quando eu estou agindo na sua vida financeira. Porque muitas vezes eu estou trabalhando ativamente, movendo peças, preparando o terreno, enviando sinais, e meus filhos não percebem. Eles passam por esses sinais sem prestar atenção, sem reconhecer a minha mão nos eventos do cotidiano. E aí ficam desanimados, achando que nada está acontecendo, quando na verdade muito está acontecendo. Então vou te revelar agora os principais sinais de que a sua bênção está a caminho. Guarda esses sinais, presta atenção a eles, porque quando começarem a aparecer na sua vida, você vai saber que está chegando. O primeiro sinal é uma paz inexplicável em meio à tempestade financeira. Quando você começa a sentir, mesmo sem ter motivo aparente para isso, uma calma que não vem de você, uma tranquilidade que sobrepassa o entendimento, isso é eu te preparando internamente para receber. Essa paz não significa que os problemas sumiram, significa que eu estou tão próximo de você naquele momento que a minha presença começa a sobrepor o peso das circunstâncias. Quando sentir essa paz, não a questione, agradeça, porque ela é o prelúdio da virada. O segundo sinal é quando oportunidades começam a aparecer de forma inesperada e encadeada. Uma conversa casual que leva a um contato que leva a uma entrevista que leva a uma oportunidade que você nunca teria encontrado pelos caminhos normais. Quando as coisas começam a se encaixar de forma que parece demais para ser coincidência, é porque não é coincidência. É o meu timing se manifestando. Presta atenção a esses encadeamentos. Segue os fios que eu vou colocando na sua frente. O terceiro sinal é quando pessoas específicas começam a entrar na sua vida ou a se aproximar de você. Pessoas que têm algo que você precisa: conhecimento, conexão, recurso, oportunidade, e que aparecem sem que você tenha planejado ou buscado. Eu uso pessoas. Eu sou o Deus que move corações humanos em favor dos meus filhos. E quando eu decido prosperar alguém, frequentemente começo movendo outras pessoas para perto dessa pessoa, com os instrumentos exatos que ela precisa para dar o próximo passo. O quarto sinal é uma inquietação criativa. De repente, sua mente começa a fervilhar com ideias de negócios, de soluções, de maneiras diferentes de fazer o que você já faz. Ideias que chegam em momentos inesperados, no banho, antes de dormir, durante um período de oração. Essas ideias não são aleatórias. Eu sopro inspiração na mente dos meus filhos quando chega a hora de eles avançarem para o próximo nível. Não ignora essas ideias. Anota, ora sobre elas. Avalia com sabedoria, porque pode ser exatamente uma dessas ideias que vai ser o veículo da sua prosperidade. O quinto sinal é uma mudança de apetite espiritual. Quando você percebe que está com mais fome de orar, de ler a palavra, de estar na presença de Deus, de se cercar de coisas que alimentam a sua fé, isso é sinal de que algo está se movendo em você espiritualmente que vai se manifestar materialmente. O espiritual sempre precede o material.
O que acontece no plano espiritual aparece no plano físico com um certo atraso. Quando seu apetite espiritual aumenta, é porque o plano espiritual está em ebulição. E em breve você vai ver o reflexo disso na sua vida concreta. O sexto sinal, e esse muita gente não espera, é uma fase de provação intensa logo antes da virada. Parece contraditório, mas é uma das marcas mais claras de que uma grande bênção está chegando. O inimigo sabe quando eu estou prestes a agir na vida de um dos meus filhos, e ele intensifica os ataques, as pressões, as tentações, para que essa pessoa desista antes de chegar ao ponto de virada. Se você está passando agora por um momento especialmente difícil, especialmente pesado, não interprete isso como sinal de abandono. Interprete como sinal de que você está mais perto do que nunca da sua virada. Aguenta mais um pouco. Continua orando. Continua confiando. A madrugada mais escura é a que antecede o amanhecer. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Porque declarar isso é abrir seus olhos espirituais para enxergar o que eu já estou fazendo ao seu redor. Meu amado filho, minha amada filha, esse capítulo exige que eu te fale com seriedade e com urgência, porque existe algo que precisa ser dito claramente, sem rodeios, sem suavizar demais. Existe um inimigo real, ativo, determinado, que não quer que você prospere. E ele não vai ficar parado enquanto você avança em direção à bênção que eu preparei para você. Ele vai lutar. Ele vai tentar, ele vai usar todos os recursos que tem disponíveis para te fazer recuar, para te fazer desistir, para te convencer de que a prosperidade não é para você. Mas a boa notícia, e essa é uma das melhores notícias que você vai ouvir hoje, é que ele já foi derrotado. A batalha já foi vencida. No momento em que eu ressuscitei o meu filho Jesus, toda a autoridade que o inimigo tinha sobre os destinos dos meus filhos foi quebrada. Ele age como um ladrão que invade uma casa, mesmo sabendo que a polícia já está a caminho, com desespero, com barulho, tentando causar o máximo de dano antes que sua captura seja concretizada. Mas ele não tem mais autoridade, ele não tem mais poder real sobre a sua vida, a não ser o poder que você inadvertidamente lhe dá através da crença nas suas mentiras. E quais são as principais mentiras que ele usa para tentar roubar a sua prosperidade? Deixa eu te revelar as mais poderosas, porque quando você conhece a estratégia do inimigo, ela perde o poder sobre você. A primeira mentira é: você não merece. Essa é a mentira mais antiga do arsenal do inimigo, e ela é devastadoramente eficaz porque vai direto ao coração da sua identidade. Ele usa o seu passado, os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, para te convencer de que a prosperidade é reservada para pessoas melhores do que você, para os mais dedicados, os mais puros, os mais fiéis. E como você sabe que não é perfeito, você acaba concordando com ele sem perceber. Mas a verdade é que a bênção não é baseada na sua perfeição, é baseada na minha graça. E a minha graça não tem condição. Ela não é um salário que você ganha sendo bom, é um presente que eu dou por amor. A segunda mentira é: Deus está ocupado demais com coisas maiores para se preocupar com suas finanças. Essa mentira atinge especialmente pessoas humildes, que sentem que suas necessidades são pequenas demais para merecer a atenção divina. Tem gente sofrendo muito mais do que eu no mundo. Como vou incomodar a Deus com contas? Meu filho, minha filha, eu tenho atenção infinita. Eu não fico sem atenção para ninguém, porque estou cuidando de outro. Eu cuido de todos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, com o mesmo amor. A sua conta de luz importa para mim tanto quanto qualquer outra coisa no universo, porque você importa para mim. A terceira mentira é: isso que você tem agora é o máximo que você vai conseguir.
O inimigo usa o histórico financeiro da sua família, o histórico da sua vida, para te convencer de que o padrão atual é permanente. Sua família sempre foi pobre, você não tem educação suficiente, você não tem os contatos certos, você mora no lugar errado. Essas são limitações que existem no plano natural, mas no plano espiritual. Eu não estou limitado pelo seu histórico, pela sua classe social, pela sua escolaridade, pelo seu endereço. Eu elevo do pó ao trono. Eu tiro o pobre do monte de lixo e o faz sentar com príncipes. Eu faço o que nenhum sistema humano consegue fazer. A quarta mentira é: se você der, vai faltar para você. Essa mentira tem como alvo específico a sua semeadura. O inimigo sabe que enquanto você não semeia, você não colhe. E por isso ele trabalha intensamente para te convencer de que você não pode se dar ao luxo de dar, que primeiro você precisa resolver a sua situação e depois você vai pensar em ofertar, em dizimar, em ser generoso. Mas essa é uma armadilha perfeita. Porque a situação nunca vai se resolver por conta própria. Precisa da sua semeadura para desencadear a colheita. É como dizer: primeiro vou esperar ter dinheiro para investir. Você não vai ter mais dinheiro esperando, você tem que investir para ter mais. A quinta mentira é: já passou da hora, você perdeu o seu momento. Essa mentira ataca especialmente pessoas mais velhas, que olham para o tempo que passou e sentem que ficaram para trás, que os melhores anos já foram, que agora é tarde demais para a virada. Mas eu te digo, não existe tarde demais comigo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que receberam as maiores bênçãos das suas vidas em idades avançadas. Abraão tinha 100 anos quando recebeu a maior promessa. A virada não tem idade. A bênção não tem validade. E eu não abandono ninguém no meio do caminho. Conhecer as mentiras do inimigo é a sua defesa mais poderosa contra elas. Porque quando você ouvir essas vozes, e você vai ouvir porque ele não vai parar, você vai poder identificar a fonte e recusar categoricamente. Você vai poder dizer: isso é mentira, eu conheço a verdade. E a verdade é que Deus me ama, que Deus prometeu me prosperar e que Deus é fiel. Escreva nos comentários: eu rejeito as mentiras do inimigo sobre minha prosperidade. Porque essa declaração é uma arma espiritual poderosa na batalha pelo que é seu. Minha querida filha, meu querido filho, esse pode ser o capítulo mais urgente de todo esse vídeo. Porque existem janelas espirituais, momentos específicos, cronologicamente determinados por mim, em que as condições estão alinhadas para que uma grande bênção seja liberada na vida de uma pessoa. E essas janelas, embora eu as mantenha abertas pelo tempo necessário, têm um momento ideal de resposta. Como uma maré alta que facilita a entrada dos barcos no porto, ela não dura para sempre. E quem hesita demais perde a facilidade da maré. Você está em uma janela dessas agora. Esse vídeo chegou até você nesse exato momento porque existe um alinhamento espiritual acontecendo na sua vida. E o que você fizer nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, vai determinar se você aproveita essa janela ao máximo ou se a deixa passar. Então, o que você precisa fazer? Vou te dar instruções práticas e espirituais que, quando combinadas, criam o ambiente perfeito para a manifestação da sua prosperidade. A primeira ação imediata é tomar uma decisão de fé agora, ainda durante esse vídeo. Não amanhã. Não quando eu me sentir mais pronto. Agora. A decisão de crer que eu vou prosperar você. A decisão de agir como alguém que espera uma bênção grande, não com arrogância ou presunção, mas com a postura prática de quem está se preparando para algo que sabe que vai chegar. Essa decisão é o seu sim para o que eu já decidi. E quando você diz sim para o que eu decidi, o processo acelera. A segunda ação é uma revisão honesta das suas finanças.
Não para se angustiar, não para entrar em desespero, mas para ter clareza. Anota tuas dívidas, anota suas despesas mensais, anota sua renda. Olha para esse quadro com olhos de quem está prestes a resolver, não de quem está afundando. Porque quem não conhece a situação real não consegue tomar decisões inteligentes para transformá-la. E eu te dou sabedoria, mas sabedoria age com informação, não na ignorância. A terceira ação é fazer um ato de fé concreto e imediato. Um ato de fé que seja visível, que seja real, que seja um passo além do que você faria se dependesse apenas das suas forças. Pode ser plantar uma semente financeira maior do que você normalmente plantaria. Pode ser se inscrever em um curso que você sabe que vai te qualificar para uma oportunidade maior. Pode ser pegar o telefone e ligar para alguém com quem você sabe que deveria conversar sobre uma oportunidade de trabalho ou negócio, mas que você ficou adiando por medo. Pode ser qualquer coisa que represente para você um passo além da zona de conforto da descrença, um passo na direção da fé ativa. A quarta ação é criar um ambiente de fé ao seu redor. Isso significa se cercar de pessoas, conteúdos, conversas e influências que alimentem a sua fé e a sua esperança. Afaste-se, na medida do possível, de pessoas que constantemente te desanimam, que falam mal da sua situação, que te convencem de que não tem jeito. Não estou dizendo para fugir das pessoas que amam você. Estou dizendo para ser cuidadoso com o que você absorve nesse período crucial. Porque a fé precisa de um ambiente propício para crescer, assim como uma planta precisa de luz, água e solo adequado. A quinta ação é estabelecer uma rotina de oração específica sobre sua vida financeira. Todos os dias, em um horário fixo, separa pelo menos 10 a 15 minutos para orar especificamente pelas suas finanças. Não uma oração genérica, uma oração específica, onde você apresenta a mim cada necessidade, cada sonho, cada objetivo financeiro, onde você me agradece pelo que já recebeu, onde você declara as promessas que estão na minha palavra, onde você ora por sabedoria para tomar as decisões certas. Essa rotina de oração vai criar uma linha de comunicação constante entre você e mim sobre esse assunto e vai te manter no estado de fé ativa, que é o ambiente ideal para a manifestação da prosperidade. A sexta ação, e essa é especialmente importante, é proteger seu coração contra o desânimo. Vai haver momentos de espera, vai haver momentos em que você fez tudo certo e ainda parece que nada mudou. Nesses momentos, o desânimo vai bater na porta do seu coração e você precisa ter uma estratégia para não abrir essa porta. Guarda versículos de provisão na memória. Tem uma lista de orações respondidas que você pode consultar quando a dúvida chegar. Fala com alguém de fé que pode te encorajar. Volta a assistir esse vídeo se precisar. Faça o que for necessário para manter o seu coração firme, porque é do coração que emanam as forças da vida. A sétima ação é declarar todos os dias, até a manifestação: a janela está aberta e eu estou passando por ela. Essa declaração de fé repetida diariamente mantém viva no seu coração a consciência de que você está em movimento, de que você está avançando, de que a bênção está chegando, mesmo nos dias em que as circunstâncias dizem o contrário. Meu filho, minha filha, o tempo é agora, a janela está aberta, não espera mais, não hesita mais. Cada dia de hesitação é um dia a mais do lado de fora da prosperidade que eu preparei para você. Entra, age, crê e vê o que eu vou fazer. Escreva nos comentários: eu entro pela minha janela de bênção agora. Porque essa declaração é o seu passo de fé para dentro do que eu reservei para você. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais sagrado de tudo que eu vim te revelar nesse vídeo.
E antes de começar, preciso que você faça uma coisa por mim. Para. Respira fundo. Deixa os ombros descerem. Solta o peso que você carregou até aqui. Porque o que vai acontecer nesse capítulo não é apenas informação, é um encontro. É o momento em que eu, o Criador do Universo, o Deus que formou cada estrela com a palma da mão, o Pai que te conhece pelo nome antes de você ter nome, paro tudo para falar diretamente com você. Não com um grupo, não com uma multidão, com você. Com a pessoa específica que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, com o coração que só você e eu conhecemos, com a história que só você e eu vivemos juntos. Esse capítulo é uma promessa. Não uma promessa vaga de pastor, não uma promessa bonita de livro de autoajuda, não um discurso motivacional que vai durar até você sair daqui e encontrar a mesma realidade do lado de fora. É uma promessa divina. Uma promessa que carrega o peso da minha eternidade, da minha soberania, do meu amor que não tem medida e não tem condição. E quando eu faço uma promessa, o universo inteiro treme, porque sabe que ela vai se cumprir. Porque eu não sou homem para mentir. Porque eu não me arrependo do que decido. Porque quando eu falo, as coisas existem. Quando eu determino, os acontecimentos se curvam. Quando eu prometo, o impossível se torna caminho. Mas antes de te fazer essa promessa, preciso te levar por um caminho de compreensão. Porque uma promessa recebida sem entendimento é como uma semente jogada em concreto. Ela existe, mas não germina. E eu quero que essa promessa germine na sua vida com tanta força que você vai testemunhar e contar para os seus filhos, para os seus netos, o dia em que você assistiu esse vídeo e algo mudou dentro de você de forma irreversível. Quero que você pense comigo sobre a sua vida até agora. Pensa nas noites mais difíceis. Pensa naquele mês em que as contas se acumularam e você não sabia de onde ia tirar. Pensa nas vezes em que você teve que tomar uma decisão dolorosa por causa da falta de dinheiro. Abrir mão de algo que queria muito, dizer não para alguém que você ama, aguentar uma humilhação no trabalho porque precisava do emprego, ficar quieto diante de uma injustiça porque não podia se dar ao luxo de perder a renda que tinha. Eu vi cada um desses momentos. Eu estava lá, não como um espectador distante e indiferente, mas como um pai que sofre junto com o filho, que sente cada dor, que registra cada lágrima e sabe o que eu fiz com cada uma dessas situações. Eu as guardei, eu as transformei. Eu as coloquei no forno da minha providência e as converti em matéria-prima para algo que você ainda não consegue dimensionar. Porque eu sou o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que me amam. Não algumas coisas, não as coisas boas, todas as coisas, inclusive as piores, as mais dolorosas, as mais humilhantes, as que você nunca vai contar para ninguém, porque ainda dói fundo demais. Todas essas coisas nas minhas mãos se tornam adubo para a sua colheita. Se tornam o fundamento sobre o qual vou construir a sua prosperidade. Se tornam a história que vai inspirar outras pessoas quando você contar como Deus foi fiel. Agora preciso te falar sobre algo que poucos dos meus servos entendem completamente. Existe uma diferença enorme entre o que você vê e o que está acontecendo. O que você vê são as suas circunstâncias presentes, as contas, as dívidas, o salário que não chega, a oportunidade que não aparece. O que está acontecendo é uma realidade espiritual completamente diferente, que trabalha paralelamente à realidade que seus olhos enxergam e que vai se sobrepor a ela no momento que eu determinar. Pensa assim, quando um avião está voando acima das nuvens em um dia coberto, do chão você não vê o avião, mas ele existe, ele está se movendo, ele está chegando ao destino. A nuvem não impede o avião, apenas impede que você o veja por um tempo. Da mesma forma, o que está acontecendo na sua vida espiritual?
a bênção que está sendo preparada, os caminhos que estou abrindo, as pessoas que estou movimentando, os recursos que estou redirecionando, está acontecendo mesmo que você não consiga ver ainda. A nuvem das circunstâncias presentes não impede a chegada da sua bênção, só impede que você a veja por enquanto. E agora, meu filho, minha filha, chegou o momento da promessa. Vou te fazer uma promessa composta de partes que se encaixam como um mosaico perfeito, e eu quero que você receba cada parte com o coração aberto, com os olhos da fé, com a consciência de que quem está falando com você não é um ser humano. É o Deus que criou tudo que existe e que te ama com um amor que não cabe em palavras humanas. A primeira parte da minha promessa é esta: cada lágrima que você derramou por causa da escassez vai ser ressarcida com abundância. Não estou falando de ressarcimento simbólico. Estou falando de uma conta que eu mantenho no plano espiritual de cada sofrimento injusto, de cada dor desnecessária, de cada privação que você enfrentou enquanto caminhava comigo e tentava ser fiel. Eu sou um Deus de justiça, e a justiça divina não apenas pune o mal, ela restaura o bem. Ela devolve o que foi roubado. Ela compensa o que foi perdido. E ela faz isso com juros, com os juros da graça, que são incontáveis. Então, cada vez que você chorou no escuro, pensando que ninguém via, eu via. E o registro está feito. E a restauração está decretada. Prepare o seu coração para receber, porque vai chegar mais do que você calculou que perdeu. A segunda parte da minha promessa é esta: nenhuma porta que eu decidi abrir para você vai permanecer fechada. Pode ser que a porta ainda esteja fechada agora. Pode ser que você tenha batido nela muitas vezes e nada tenha acontecido. Pode ser que você já tenha desistido de bater nela, mas eu te digo, se aquela porta faz parte do meu plano para a sua vida, ela vai abrir. Não por força sua, mas pela minha mão soberana. Eu movo corações, eu mudo circunstâncias, eu crio oportunidades onde não existia nenhuma. Eu faço nascer um caminho no meio do deserto e rios no meio da solidão. E a porta que está fechada agora tem uma chave que só eu tenho, e eu vou usá-la no momento certo. A sua tarefa não é forçar a porta, é continuar batendo com fé, sabendo que eu ouço cada batida. A terceira parte da minha promessa é esta: o dinheiro que está reservado com o seu nome vai chegar até você. Não é poesia, não é metáfora, é uma realidade espiritual. Existe provisão preparada para você que tem o seu nome, o seu endereço, a sua necessidade específica escrita nela. Ela está em trânsito. Pode vir como um aumento de salário que você não esperava. Pode vir como um negócio que de repente decola. Pode vir como uma dívida cancelada. Pode vir como uma herança que você nem sabia que existia. Pode vir como uma ideia que você monetiza de uma forma que vai te surpreender. Eu sei o caminho, eu conheço o veículo, eu determinei o momento. E nada vai interceptar esse dinheiro no meio do caminho. Porque eu sou o guardador do que é meu, e o que eu separo para os meus filhos, o inimigo não tem como desviar. A quarta parte da minha promessa é esta: a sua família vai ser transformada através de você. Existe um ciclo que precisa ser quebrado, um ciclo que talvez tenha se repetido por gerações na sua família, de escassez, de dívidas, de sonhos que não se realizam, de potencial que nunca chega a se manifestar completamente. E eu decidi que esse ciclo termina em você, não nas próximas gerações, em você. Que você seja o ponto de virada, o marco histórico na linha do tempo da sua família, o momento em que a história mudou. Que seus filhos cresçam vendo um pai, uma mãe, que confiou em Deus e foi honrado. Que eles herdem não apenas bens materiais, mas uma herança espiritual de fé, de confiança em mim, de conhecimento de que eu sou real e que eu age. Porque essa herança espiritual vale mais do que qualquer fortuna financeira.
A quinta parte da minha promessa é esta: eu vou te dar sabedoria para administrar o que está chegando. Uma das minhas maiores preocupações com os meus filhos não é dar a bênção, é que eles saibam o que fazer com ela quando chegar. Porque existem histórias trágicas de pessoas que receberam muito de repente e perderam tudo por falta de sabedoria para administrar. Eu não quero isso para você. Então, junto com a prosperidade que está a caminho, eu vou te dar a sabedoria necessária para administrá-la com inteligência, com equilíbrio, com integridade. Vou te dar discernimento para escolher as pessoas certas para te cercar. Vou te dar clareza para distinguir as oportunidades reais das armadilhas disfarçadas de oportunidade. Vou te dar prudência para crescer de forma sustentável, que dure e que se multiplique ao longo do tempo. A sexta parte da minha promessa é esta: eu nunca vou te abandonar no processo. Esse talvez seja o elemento mais importante de tudo, porque o processo de construção da prosperidade tem altos e baixos, tem momentos de avanço e momentos de espera, tem dias de celebração e dias de teste. E em todos esses momentos, absolutamente todos, sem exceção, eu estarei com você. Não como uma força distante que você precisa alcançar com muita oração. Como um pai que está ao seu lado, que segura a sua mão, que te levanta quando você tropeça, que te anima quando você desanima, que te lembra quem você é quando o inimigo tenta te fazer esquecer. Eu nunca me canso de você, nunca perco a paciência com o seu processo. Nunca olho para você e penso, esse filho está me dando muito trabalho. Eu olho para você e penso, esse é o meu filho, a minha filha, e eu vou fazer tudo o que for necessário para vê-lo prosperar. A sétima e última parte da minha promessa é esta: o melhor da sua vida ainda está por vir, não o melhor que passou, não o melhor que você viveu em algum momento e que ficou na memória como uma época boa. O melhor ainda está na frente. Os seus melhores anos, as suas melhores conquistas, as suas melhores realizações, os seus momentos mais plenos de alegria e de significado. Eles ainda não aconteceram. Estão à frente, estão sendo preparados. E quando chegarem, você vai olhar para tudo que viveu antes. Cada dificuldade, cada privação, cada momento difícil. E vai entender que tudo fez sentido. Que o caminho que parecia perdido era, na verdade, o caminho mais reto para o lugar onde eu sempre quis te levar. Agora preciso te dizer algo com toda a honestidade que existe dentro de mim. Essa promessa tem um preço, não um preço financeiro, um preço espiritual. E o preço é a sua fé continuada. Não a fé do momento de euforia em que tudo parece possível, mas a fé do dia cinza, do dia em que nada aparentemente mudou, do dia em que o inimigo sussurra que esse vídeo foi só palavras bonitas e que a sua vida vai continuar igual. Nesses dias, especialmente nesses dias, a sua decisão de continuar crendo, de continuar declarando, de continuar semeando, de continuar agindo em fé é o que mantém vivo o processo que eu iniciei. A fé que eu peço não é hercúlea, não precisa ser perfeita. Pode ser pequenininha, tremida, misturada com dúvida, mas precisa ser real. Precisa ser um grão de mostarda genuíno. E com esse grão genuíno, eu movo montanhas, eu dissolvo dívidas, eu abro portas trancadas, eu faço o impossível se tornar história da sua vida. Quero também te falar sobre o período de transição, porque ele existe e você precisa estar preparado para ele. Entre o momento em que eu decreto e o momento em que a bênção se manifesta completamente, existe um período de transição que pode ser desconfortável. É o período em que as coisas antigas estão terminando para dar lugar às coisas novas. É o período em que eu estou realinhando a sua vida. Seus relacionamentos, suas circunstâncias, suas oportunidades, para que tudo esteja posicionado da forma certa quando a bênção chegar. Esse período pode parecer caótico,
Pode parecer que coisas estão se desfazendo. Pode parecer que você está perdendo antes de ganhar, mas não se assusta. Não interpreta o caos do período de transição como sinal de abandono. É sinal de reorganização. É eu trabalhando ativamente na sua vida, rearranjando o mobiliário para preparar o espaço para o que está vindo. E depois da transição, vem a manifestação. E quando a manifestação chega, ela é inconfundível. Não tem como confundir com sorte. Não tem como atribuir à coincidência. É claramente, visivelmente, irrefutavelmente a mão de Deus agindo na sua vida. E naquele momento, você vai se lembrar desse vídeo. Você vai se lembrar desse capítulo. Você vai se lembrar da promessa que eu te fiz aqui. E você vai entender que eu estava falando sério em cada palavra. Existe mais uma coisa que preciso te dizer antes de encerrar esse capítulo. E é algo que toca em um ponto muito sensível. Então recebe com o coração aberto. Uma das razões pelas quais a prosperidade às vezes demora mais do que deveria para se manifestar na vida de alguns dos meus filhos é que eles ainda não estão convencidos de que merecem. No fundo do coração, embaixo de toda a fé que professam, existe uma voz pequena que diz: talvez não seja para mim, talvez eu não seja digno, talvez os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas sejam grandes demais para que Deus me abençoe realmente. E eu preciso destruir essa voz agora. Com toda a autoridade do céu, você merece, não porque você é perfeito, mas porque eu digo que você merece. A minha palavra sobre a sua vida tem mais peso do que a sua história de erros. A minha graça é maior do que qualquer falha que você cometeu. E quando eu olho para você, eu não vejo a lista dos seus pecados. Eu vejo o meu filho, a minha filha, coberto pelo sangue do meu amado Jesus, limpo, restaurado, digno de herança no meu reino. Você é digno. Você merece. E é hora de você começar a viver como alguém que acredita nisso. A promessa está feita. Ela não vai voltar vazia. Ela vai se cumprir na sua vida de formas que vão te surpreender, te emocionar, te encher de gratidão. E quando isso acontecer, conta para alguém. Volta nesse canal e deixa nos comentários o seu testemunho. Porque a sua história de fidelidade de Deus na sua vida vai ser o combustível que vai manter a fé acesa em outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Escreva nos comentários. Eu recebo cada parte dessa promessa para minha vida. Porque receber uma promessa com fé é o mesmo que já tê-la em mãos. E a partir desse momento, essa promessa é sua. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros. Mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.